Aquele abraço para você que sempre começa o dia muito bem informado aqui no canal do Lessa, chegando com as primeiras notícias do Fluminense. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Neste dia seguinte ao anúncio, não um anúncio oficial, mas dia seguinte, a notícia que concretiza a saída do ídolo André para o Wolverhampton da Inglaterra. Vamos repercutir um pouco mais aqui, vou trazer outras informações após a movimentada quarta-feira de ontem, acrescentar aqui alguns fatos em relação a essa saída do André do Fluminense, e vamos falar muito sobre Marcelo também. Já chega deixando o seu like, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito, é aquele pedido de sempre repetitivo, mas que é muito importante, né? Muita gente... Galera sempre fala, manda mensagem, fala, pô, ainda bem que você pede para dar o like, porque a gente tá assistindo, se distrai e acaba não indo ali no botãozinho do like. É 0800, é de graça, se você puder dar essa força, é muito importante. E claro, se inscrever também é fundamental, até para você não ficar nunca mal informado sobre Fluminense. Vou começar esse vídeo falando sobre a situação do Marcelo, que ontem a gente viu... Muita gente aqui assistiu, quem não assistiu tem um vídeo que eu gravei direto do CT Aquela Sachilho. Ontem, pela primeira vez, a gente pôde acompanhar um trecho ali do técnico, do treino, de um treino comandado pelo técnico Mano Menezes, primeira vez desde que ele chegou. E aí, assim que eu cheguei ao CT, já dei de cara com Germancano e Marcelo treinando, né, com os demais companheiros. Depois, eu fiquei sabendo que eles não concluíram toda a atividade, principalmente Germancano, o que é absolutamente natural, pois eles estão saindo de uma transição agora. Então, essa carga de treino, ela vai ser dosada. Por isso, a gente tem que esperar um pouco mais para saber se eles de fato serão opção para o jogo do final de semana contra o São Paulo. A tendência é que sim. Aliás, mais de 36 mil ingressos vendidos para o confronto. Então, a expectativa para um grande público no próximo domingo. Horário ok. Então, se você puder ir, vá apoiar o Fluminense neste jogo, porque é mais uma grande... final, uma partida muito importante dentro do Campeonato Brasileiro, para consolidar essa fuga da zona do rebaixamento. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho o desenrolar das atividades desta semana. Tem treino hoje, amanhã e também sábado, o último antes da partida. Então eles não participaram de toda a atividade, mas foi muito bom vê-los em campo novamente. E isso mostrou que, de fato, o Marcelo está muito próximo de um retorno. E aí, dias atrás, teve toda aquela repercussão de que o Marcelo teve uma lesão grau 3, que ficaria muito tempo fora, que foi uma informação que o amigo Vilela trouxe lá no canal dele, o Vilela Viajante Tricolor. Isso repercutiu muito, o clube entrou em contato com ele negando, o Marcelo postou foto dizendo que já estava voltando, que estava tudo bem, era só esperar mais um pouco, enfim, né? Mas a gente tem que ver na prática se realmente a realidade é essa. E aparentemente é. E aí, o Vilela entrou em contato com Michel Simoni, que durante muito tempo chefiou o departamento médico do Fluminense, hoje não mora aqui no Brasil, mora na Suíça, pelo menos até onde eu sei, né? Eu já falei com o Simoni muitas vezes, é um cara extremamente competente, um absurdo de profissional, que conhece tudo de lesão, de futebol, inclusive esses detalhes peculiares que a gente lida diariamente no futebol, com grau de lesão, grau 1, grau 2, grau 3, jogador volta antes, jogador volta depois. E aí eu vou trazer aqui o que ele disse pro Vilela, um áudio que ele mandou pro Vilela, que esclarece um pouco a situação para quem não assistiu. E aí eu acho que encerra de vez essa questão do assunto Marcelo e nos deixa de fato com a expectativa de que ele vai voltar, quem sabe já neste final de semana. Oi, Vilela, tudo bem? Vilela, olha só, sobre essa questão do Marcelo, que gerou uma certa polêmica, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a tua informação onde você deu que é uma lesão muscular grau 3, ela é coerente com o laudo que foi emitido. O que chegou a mim também foi que o laudo do exame de imagem de ressonância dele identificou uma lesão muscular grau 3, escrita assim pelo radiologista. Dito isso, eu vou falar minha opinião, que você sabe, né? Eu não gosto de graduação numérica de lesão muscular, porque isso sempre induz ao erro, né? Então a gente tem uma lesão que aparece eventualmente mais sangue, o radiologista vai baseado numa classificação que muitas vezes é diferente das classificações convencionais e coloca grau 3. Obviamente, quando alguém ouvir falar em lesão muscular grau 3, você vai pesquisar aí, o cara abre o Google, abre o livro, fala com um amigo e o cara vai falar, isso aí é uma lesão que vai demorar alguns meses para curar. Então a tua informação, baseada no laudo
ela é procedente. Essa era a lógica. Porém, na medicina, e principalmente em lesão muscular, Vilela, as coisas andam de forma diferente, tá? Então, se você observar clinicamente, o Marcelo, ele sai daquele jogo andando. Ele não tem uma dor lancinante. É de se esperar que uma lesão grau 3, ao romper praticamente toda a musculatura, Vilela, tenha feito lesões nas inervações, na parte neural também. Então seria, a princípio, uma lesão bastante dolorosa, com dificuldade do paciente andar. Uma lesão grau 2 já gera uma dificuldade a pessoa andar, já uma lesão moderada, dependendo da área que for. Então, a clínica na medicina, o quadro clínico, ele é soberano. Então, por mais que o laudo esteja na luz fria escrito lesão grau 3, o comportamento desse caso, desde o início, desde o momento que ele sentiu, foi de uma lesão aparentemente menos grave, né? Porque se você for pegar na essência uma ruptura muscular completa dentro das graduações, ela não vai ficar curada em 3 semanas. Não tem, biologicamente, é impossível. Então, o comportamento dessa lesão, que certamente deve ter tido uma área hemorrágica relativamente grande, o que alertou um pouco, foi acompanhada depois, tá, por ultrassonografia. O Fluminense, ele faz o primeiro exame em geral de ressonância para ter um diagnóstico, mas ele acompanha a evolução com a ultrassonografia, que é um exame superior à ressonância para acompanhamento da lesão. Se você for esperar uma ressonância magnética curar, ficar boa, ficar sem edema, ficar sem sinal aumentado, né, o jogador vai demorar um ano para voltar. Aliás, vou muito além. Se você fizer uma ressonância magnética em jogador de futebol após um jogo, vai ter edema para tudo quanto é canto. Então, se usa a ultrassonografia, o Fluminense tem a ultrassonografia, ao qual o Filé faz muito bem esse exame e vai acompanhando a lesão. Então, ao meu ver, tá, a indução foi porque o laudo veio como lesão grau 3. Nós, no dia a dia, vemos muitos e muitos laudos que são hipervalorizadores ou hipovalorizadores. A gente tem que, de vez em quando, ligar para o radiologista, interagir com o radiologista, tá? Então, por mais que essa lesão tenha tido um laudo escrito, então a tua informação sempre foi procedente, teve um laudo, lesão muscular grau 3, o comportamento dela foi de uma lesão menos grave. E é por isso que eu não gosto da classificação numérica. Eu acho que a classificação ela tem que ser pelo teor da gravidade e pelo acompanhamento clínico dela. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Então foi essa informação que o Michel Simoni passou aí para o Vilela em relação a essa questão da lesão, que pelo jeito o radiologista, no caso, a pessoa que fez o exame, classificou a lesão como grau 3, mas não era uma lesão grau 3, de fato, né? O comportamento não foi de uma lesão grau 3 e por isso ele se recuperou. E de fato, só para citar um exemplo, ontem em Flamengo e Bahia, o Michael saiu carregado de campo, ele não conseguia andar depois da lesão muscular que sofreu. Não sei se é uma lesão grau 3, mas uma lesão grau 3 realmente causa um dano muito grande, né? Então seria realmente impossível o Marcelo voltar em tão pouco tempo. Então colocaram no laudo uma lesão grau 3, mas de fato depois do que se viu foi uma lesão mais leve e por isso ele está já voltando aos treinos e já próximo de ficar novamente aí à disposição da comissão técnica. Então, só para esclarecer esse fato aí envolvendo o Marcelo, o Vilela buscou a palavra de um profissional extremamente capacitado, que é o Michel Simoni. Bom, falar mais um pouquinho sobre a saída do André, que vai ser concretizada nesta quinta-feira, provavelmente, não sei se já com o anúncio oficial do Fluminense, mas o André viaja na tarde desta quinta-feira para a Inglaterra. Eu vou trazer mais alguns detalhes dessa negociação, alguns detalhes de bastidores aqui sobre essa saída do André. Só reforçando aqui os valores envolvidos nessa negociação com o Wolverhampton da Inglaterra, o clube inglês vai pagar ao Fluminense 22 milhões de euros fixos, valor fixo da negociação, algo que gira em torno de 135 milhões de reais na cotação atual, e mais 3 milhões de euros em forma de bônus, dá quase 19 milhões de reais, de acordo com bônus em função de metas que podem ser ou não batidas. A gente não sabe quais metas são essas. Além disso, o Fluminense vai ficar ou deve ficar com 10% de mais-valia numa futura negociação. Eu trouxe aqui ontem a informação de que o Fluminense estava tentando ficar com uma fatia de uma porcentagem do André. E aí a Aline Nastari publicou ontem à noite a informação de que, na verdade, o Fluminense deve ficar com 10% de mais-valia no futuro negócio. E aí o que significa isso, né, para quem não sabe? O lucro, 10% em cima do lucro de uma futura venda. Vamos supor que
o Wolverhampton venda o André para o Liverpool daqui a 3 anos por 50 milhões de euros. Só um exemplo, tá, gente? 50 milhões de euros, vamos supor. Então, se comprou por 25, seria 10% em cima de 25 milhões de euros, que é o lucro dessa operação, né? O lucro que o Wolves, no caso, teria com essa negociação, né? O Fluminense seria 10% em cima disso, além, claro, do mecanismo de solidariedade, que pode chegar a 5%. O André chegou ao Fluminense com 11, 12 anos, então no futuro, numa venda futura, viria um bom dinheiro através disso. E aí ficou aquela sensação de que dava para ter vendido por mais grana, né, porque houve propostas anteriores maiores, muito se discutiu sobre a proposta do Fulham, que teria sido maior, e na verdade o Caio Blois publicou essa informação lá no Trivela, afirmando que a proposta foi igual. A proposta do Fulham teria sido igual à proposta do Wolves. Eu não consigo confirmar essa informação, a informação é dele, no sentido de se os 25 milhões do Fulham seriam fixos, né? Ou se eles ofereceram algo a mais em bônus, mas de acordo com essa informação do Caio Blois, as propostas foram iguais. E no ano passado, o Liverpool ofereceu, na verdade, 27 milhões de euros e mais 5 milhões de euros em bônus, né? Totalizando, portanto, 32 milhões de euros nessa operação. E aí diz aqui que a matéria diz, o Liverpool fez uma oferta que seus concorrentes não alcançariam, com aval do Klopp, o clube ofereceu 27 milhões de euros em 3 parcelas iguais, que seriam quitadas. A proposta ainda previa 5 milhões de euros, mais bônus muito difíceis de serem batidos. Diz que o Fluminense recusou propostas maiores, mas nem tanto. Só que na época, ano passado, o detalhe é que todo mundo tratou a proposta como ali na casa dos 35 milhões de euros e ninguém falou que a proposta era, né, eu digo do Fluminense, porque o próprio presidente falou sobre essa negociação, né, em on. Ninguém falou que eram 5 milhões de euros em bônus, que a proposta não era, enfim, tão gigantesca assim quanto parecia. Então é um discurso que a diretoria do Fluminense pode adotar, talvez numa manifestação futura sobre essa negociação, mas sinceramente não vejo nem necessidade nisso, porque eu acho que todo mundo assinaria esse termo, perder alguns milhões de euros pela conquista da Copa Libertadores. E a gente sabe que a permanência do André foi fundamental para isso, foi primordial para isso. Então foi um risco calculado, sabendo que todas as partes envolvidas nessa negociação corriam um risco muito grande, e eu acho que valeu a pena, né? Não é uma venda espetacular, mas é uma venda boa para a realidade do clube, para a realidade do Fluminense, que normalmente vende os seus jogadores por um preço abaixo do mercado, para a realidade do futebol brasileiro, para atletas dessa posição. Então acho que no fim das contas foi um bom negócio para todo mundo, né? Valeu muito a pena. O André é um cara assim espetacular, extremamente profissional, um cara que sai daqui como ídolo e tomara que volte em breve ainda mais campeão, ainda mais vitorioso, né? E que um dia ele possa voltar a vestir a camisa do Fluminense e honrar a camisa do Fluminense como ele sempre honrou. Então acho que não tem, nessa questão, acho que não tem o que reclamar. É um jogador que sai dando um resultado esportivo, um resultado financeiro, títulos que são impagáveis, títulos que não tem como a gente mensurar valor. Acho que foi um ciclo completo e pouquíssimos jogadores conseguem isso. E arrisco dizer para vocês que vai ser muito difícil a gente ver isso novamente. Um jogador que vem da base, que fica, que conquista título, que corre riscos, que defende o clube, que sai por uma venda assim com valores tão altos como essa do André. Então é bem improvável, é bem difícil que isso aconteça. Não é só no Fluminense não, tá? De uma forma geral. Hoje, no futebol de hoje, onde a Europa, né, detém uma soberania no mercado, chega, compra jogadores muito jovens, é muito difícil a gente ver um jogador saindo da base, se firmando no profissional, conquistando o título e saindo por um valor justo. Hoje no futebol brasileiro isso é muito difícil, os casos são raros. Enfim,
o André possa ter muito sucesso nessa nova caminhada. E aí um detalhezinho que eu apurei depois é que bate com aquilo que antes não era uma informação, né, era um achismo, mas realmente era isso, né? O staff do André já tinha uma sinalização de proposta, eles já sabiam que a proposta ia chegar e o Fluminense também já sabia. Então estava tudo alinhado, por isso não tinha desespero, não tinha gritaria, correria, porque todos queriam fazer a negociação, como já sabe há muito tempo, né? O André queria ir, o Fluminense queria negociar porque precisa do dinheiro, e é claro, o staff do André também quer efetuar o negócio, obviamente que vai ser muito lucrativo para eles. O Jorge Mendes, que já há muito tempo a gente sabe que ele está na Europa buscando um clube para o André, só no Wolverhampton ele tem 6 jogadores, inclusive o João Gomes é dele também, então vai levar mais um que é o André. Ele fechou a operação do Ugarte, saindo do PSG e indo para o Manchester United, é um cara que tem muita força lá, muito poder, muita entrada no mercado inglês, e foi também determinante neste momento aí para concretizar esse negócio e finalizar essa venda do André para o futebol inglês. Então ele provavelmente não, né? Vai ser despedido dos companheiros hoje no CT Carlos Sachilho, deve rolar uma despedida bem bacana por lá, e aí à tarde ele vai viajar para a Inglaterra para chegar lá, realizar os exames médicos e assinar contrato posteriormente, porque ele tem que estar regularizado até amanhã, porque a janela no futebol inglês, na Premier League, fecha amanhã. Então tudo tem que ser resolvido para que ele possa ficar à disposição a partir já do final de semana ao clube inglês. E aí, infelizmente, a gente não poderemos ver André vestindo a camisa do Fluminense contra o São Paulo. Mas é isso, agora a gente tem que olhar para frente, torcer para que o Bernal possa ser o substituto do André neste momento. É um jogador jovem ainda, com qualidade, né, que vai precisar ainda de tempo para se adaptar, para se sentir mais à vontade. Não é fácil sair de um outro país, assumir uma responsabilidade como essa num clube gigante como é o Fluminense, mas a tendência é natural de que ele assuma essa posição. E aí, a partir daí, é torcer para que ele possa ter um grande desempenho. Lembrando que são jogadores com características diferentes, com estilos diferentes, e a gente vai ter que entender que a partir de agora o Fluminense precisa viver sem o André e se adaptar ao jogador que estiver fazendo essa função, que no primeiro momento acredito que vai ser o Bernal, né? Apoiar vai ser fundamental para que ele possa se sentir tranquilo, à vontade, em casa, para jogar o seu melhor futebol. Que o André possa ter sucesso e o Fluminense também. Vai precisar contratar mais? São poucos jogadores para essa posição agora, saiu o André Alexander, é papo para a gente discutir e em breve a gente vai falar sobre isso. E hoje também pode ser um dia decisivo para a contratação do Gabriel Fuentes, que pode ser aí o último reforço do Fluminense para a temporada de 2024. Já há um acerto em relação ao valor da proposta, né? O Júnior Barranquilla aceitou a proposta de $1,2 milhão feita pelo Fluminense por 60% do direito do jogador, cerca de R$6.600.000. Os clubes discutem agora a forma de parcelamento, o Fluminense ainda acerta detalhes do contrato com o jogador e a tendência é de que haja um acordo entre hoje e amanhã, para que ele possa finalizar os trâmites burocráticos e assinar com o Fluminense até o fechamento, o encerramento da janela na próxima segunda-feira, que é quando fecha a janela aqui para o futebol brasileiro. Então vamos aguardar aí mais notícias ao longo deste dia sobre Gabriel Fuentes. Fechou, pessoal? Não esquece do like, do seu comentário, se inscrever aqui no canal. Ao longo do dia, claro, como sempre, voltamos com mais notícias e informações do Flusão. Um abraço!